Esta conversa é à escolha do consumidor. Eu sou a Fátima de Souza, diretora da revista Briefing, e vou estar por aqui a falar sobre marketing. Ora, ouçam! Bem-vindos a mais uma edição das Conversas à Escolha do Consumidor. São meus convidados hoje Tiago Silva Lopes, diretor de Produtos e Serviços da Mel, e José Correia, diretor de Marketing de Produto da área mobile da Samsung. O tema, claro, é o de sempre, marketing, mas hoje com um toque de tecnologia e digitalização. Obrigada a ambos por se terem juntado a esta conversa e começo com uma pequena provocação. Quantas vezes já usaram o telemóvel hoje? Entre chamadas, mensagens, mails? Antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui convosco. Eu acho que o telemóvel já é uma parte intrínseca da nossa vida e nós acabamos por não ter a noção de quanto o utilizamos. Eu tenho aquele mau hábito, infelizmente eu reconheço, de ser a última coisa que vejo antes de dormir e a primeira coisa que vejo depois de acordar. Reconheço isso, tenho alguma dependência do telemóvel, mas acho que hoje em dia é mesmo uma parte intrínseca da nossa vida e temos que saber gerir de que maneira é que nos traz valor e que não nos tornamos um prisioneiro dessa tecnologia. Sim, eu acho que o Tiago tem razão, eu estou com ele aqui neste pequeno pecado mortal de ser é a última coisa que eu olho antes de adormecer e a primeira que olho quando acordo, mais não seja porque é lá que eu tenho o despertador logo. E de facto, hoje em dia o telemóvel faz parte da nossa vida, eu acho que é quase impossível nós estarmos a contar a quantidade de vezes que vamos consultar. Aquilo que eu procuro e sim tento ter presente conscientemente, porque tenho que fazer um esforço para isso, é às horas de refeições ou ali nos momentos em que eu estou a brincar com as minhas filhas, tenho que deixar o telemóvel de parte e longe, se possível, para não haver qualquer interferência. Aí sim eu tento fazer um esforço para os momentos que tenho sejam de qualidade. Ao fim de um ano de teletrabalho, ficamos inevitavelmente mais conectados, é isso? Não há volta a dar? Quer dizer, a tecnologia vai dando-nos uma grande capacidade para estarmos mais próximos e, de facto, a pandemia fez exatamente o contrário. Fez-nos ficar cada vez mais longe uns dos outros. Nós somos animais sociais, precisamos de socializar de alguma forma, gostaríamos de socializar de maneira diferente, gostaríamos de estar mais próximos uns dos outros. Não existindo essa oportunidade agora, infelizmente, por questões de saúde, obviamente que a tecnologia assumiu um papel ainda mais preponderante do que aquele que tinha antes da pandemia ter começado. Sim, claramente, eu concordo aqui. Eu acho que até se poderia dizer que, de certa maneira, acho que desmistificou um bocadinho aqui o papel que a tecnologia pode ter, quando utilizada no bom sentido, porque se por um lado, e é uma discussão que estamos a ter muito hoje em dia, que é esta quase invasão que as empresas e que o trabalho acabou por ter na nossa vida pessoal, porque, enfim, era o que falávamos há pouco, acordamos, estamos a trabalhar, deitamos, estamos a trabalhar, mas, por outro lado, permitiu também, ou seja, além desta vertente profissional, que, sem dúvida, que se nós estivéssemos a viver esta pandemia há 10 anos atrás, as coisas a nível económico teriam sido muito mais complicadas, porque era muito mais difícil manter a economia a andar, mas, por outro lado, também, na vertente pessoal, permitiu de estarmos próximos dos nossos familiares. Infelizmente todos nós ouvimos histórias e quer a Mel, quer a Samsung colaboraram com instituições no sentido de fornecer equipamentos, no caso da Mel até fornecer rede para contactar pessoas que estavam internadas nos hospitais que de outra forma não podiam ver as suas famílias e portanto eu acho que a tecnologia assumiu um papel fundamental e está cada vez mais presente na nossa vida, isso é um facto que é indesmentível. A pandemia, este último ano, trouxe certamente desafios às vossas marcas, do ponto de vista da organização, dos processos, do marketing, da comunicação, enfim, acho que um desafio transversal. No caso da Mel, que não fornece apenas equipamentos, fornece rede de serviços, que desafios foram esses? Foram desafios enormes, obviamente que esta alteração impactou-nos a todos. Por um lado, a maneira como nos tivemos que organizar internamente e como tivemos que passar a trabalhar, que foi bastante diferente daquilo que estávamos habituados. Pôr milhares de pessoas de praticamente um dia para o outro a trabalhar de casa é um desafio grande. E por outro, porque também o nosso mercado, os nossos consumidores tiveram uma alteração radical na forma de estar na vida
e dependeram essencialmente das redes de telecomunicações, ou em grande parte das telecomunicações, como dizia o Zé, quer para a parte do trabalho, quer para a parte social, e portanto nós tivemos que fazer um investimento muito significativo do nosso lado em termos de rede, para garantir que com esta alteração grande a nível do tráfego que é consumido na net, do tempo que as pessoas passam na internet hoje em dia, conseguíssemos continuar a dar a qualidade que as pessoas esperam e exigem, naturalmente, e que é cada vez mais importante, tendo em conta o contexto em que estamos. Na Samsung não fornece rede, fornece essencialmente equipamentos. Sim. Assim, houve grandes desafios, enfim, tal como todas as empresas e como o Tiago também referiu na Mel, foi o primeiro, desde logo, foi o passar toda uma empresa para remoto, sendo que do nosso lado também somos uma empresa mais pequena em Portugal do que a Mel, e portanto temos equipas já tipicamente móveis. A grande dificuldade aqui residiu em algumas funções tipicamente que não saem do escritório. Ainda tínhamos poucas, mas algumas pessoas que ainda não tinham portátil, trabalhavam com desktop, e portanto tivemos que rapidamente também corrigir isso e pôr toda a gente em remoto, e acho que isso correu bastante bem. Depois tivemos toda a adaptação à parte de marketing, como é que nós, que estamos habituados a depender de grandemente, Portugal é um mercado com pouca penetração do online ainda, comparativamente com os nossos pares europeus. Portanto, como é que nós vamos passar toda a nossa comunicação, toda a nossa estrutura de servir um canal, etc., para o digital? Esse foi outro desafio que nós também ainda estamos a evoluir nesse sentido. Nós, ano passado, também recordo, tínhamos acabado de lançar a nossa loja online. Também foi um desafio para nós enfim, acabou por ajudar a loja a crescer e nós a aprendermos porque sim, o ano passado com a pandemia, posso dizer, no nosso mercado, antes da pandemia, valia cerca de 10 a 11% das vendas eram feitas online, ali nos meses de março, abril, e disparou para os 30%, 35%, depois baixou outra vez e hoje em dia anda nos 15%. Subiu um bocadinho, ou seja, a média subiu face àquilo que era anteriormente, mas nada do outro mundo. E depois, a nível de produto, quando nós olhamos para as cadeias de abastecimento que foi um grande desafio isto a nível global, como é que vamos manter cadeias de abastecimento a funcionar, quer numa parte mais a montante das matérias-primas, quer depois já temos os produtos prontos, como é que os vamos pôr nos países, com todas as restrições que havia de fronteiras, com a Europa a fechar-se de certa forma ao espaço não Schengen, e como sabemos todas as nossas fábricas são todas na Ásia. Foi aqui um desafio também logístico e quando olhamos a categorias de produto em particular, onde nós notámos que houve uma grande disrupção foi na categoria de tablet. As pessoas, por tudo aquilo que nós falámos de quer termos os miúdos em casa a ter que ter aulas, quer as pessoas a necessitarem ter um segundo ecrã em casa para, enfim, porque agora há mais pessoas em casa durante mais tempo e muitas casas só com uma televisão não chega para ter toda a gente entretida, digamos assim. Portanto, houve uma procura gigante de tablets e nós tivemos que fazer face a isso. Portanto, houve momentos no mercado em que não havia tablets, toda a gente queria e não havia, e portanto a Samsung durante o ano conseguiu adaptar-se. É uma das nossas grandes vantagens também, é um controle muito grande da nossa cadeia de abastecimento. Portanto, foi um ano de muitos desafios em várias vertentes, que eu acho que se nós olharmos para o 2020 como um todo, acho que podemos dizer com certeza que foi um desafio superado. Pegando nesse exemplo do aumento da procura de tablets, o que os consumidores esperaram das vossas marcas mudou de alguma forma? A vossa relação com os consumidores teve de se adaptar ou manteve-se tal como era na prestação de serviços? A relação alterou-se. Eu acho que há aqui duas coisas que nós temos que separar. Uma empresa, para ser bem sucedida hoje em dia, em qualquer lugar no mundo e em qualquer mercado, tem que ser acima de tudo ágil. E ágil porque o mundo muda demasiado depressa e se nós continuamos a fazer as mesmas coisas da mesma maneira durante muito tempo, dificilmente vamos conseguir sobreviver num mercado tão dinâmico como aquele onde hoje vivemos. Obviamente que a pandemia veio acelerar um bocadinho, mas acima de tudo surpreendeu-nos mais do que acelerar tendências que já vinham do passado. E enquanto empresa e enquanto marca, nós temos que saber ler aquilo que se está a passar à nossa volta e alterar a maneira como comunicamos com os nossos clientes. Uma das coisas que nós fizemos logo no início foi passar a dedicar a maior parte da nossa comunicação com os consumidores
formas de ajudar a ultrapassar este momento tão difícil, apoiar com ideias para passar o tempo, para estar com a família, sugerir formas diferentes de trabalhar, de utilizar o ensino à distância. Portanto, passarmos a ter uma postura mais de apoio e de estar ao lado, porque estamos todos a sofrer com a pandemia e precisamos todos da ajuda uns dos outros para poder ultrapassar todos estes desafios que temos pela frente. E diria que em termos de comunicação talvez tenha sido o principal shift, que se ligou muito também a uma nova forma que nós, enquanto marca, tivemos de abordar o mercado, muito ligado a uma frase que é o liga-te à vida, e que eu acho que hoje está mais tão ou mais importante do que era quando pensámos no conceito, porque de facto a maneira como a nossa vida foi alterada, a maneira como nós nos relacionamos hoje com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, alterou-se de tal forma que é necessário encontrar maneiras de superar pela positiva estes desafios que se podem transformar em oportunidades e não podem ficar sempre do lado das barreiras e dos problemas. No caso da Samsung, também houve alterações na mensagem ou no tom da comunicação? Não, nós nesse aspecto somos uma empresa mais, não somos uma empresa como são os operadores, com uma relação diferente, primeiro porque entra muito na casa dos consumidores de uma forma muito, muito diferente. Acho que o operador enquanto empresa é uma empresa muito particular, está presente lá, está em várias áreas da nossa vida, digamos assim. A nossa mensagem não creio que tenha mudado. Assim como eu também não creio que tenha mudado a forma como o consumidor nos vê. O que nós sentimos é que o consumidor mais do que nunca dependeu e quis acreditar, digamos assim, na fiabilidade dos nossos equipamentos, não é? Portanto, mais do que nunca era importante que a nossa promessa de termos um produto de qualidade fosse cumprida na íntegra, sempre. E portanto eu acho que o que nós sentimos é que eu penso que seja por isso que nós podemos também dizer que o ano 2020 para nós enquanto Samsung foi muito positivo enquanto resultados reais, digamos, de vendas, etc, cota de mercado. É porque os consumidores nestas alturas de mais incerteza tendem a virar-se para empresas que lhes garantam a credibilidade, que lhes garantam a segurança que eles querem, mais do que simplesmente estar a olhar, enfim, para questões como o preço, por exemplo, que sabemos que é uma questão muito importante, mas nestas alturas o preço acaba por não ser tão importante e o refúgio em marcas de segurança, em marcas de referência acaba por ser fundamental. Eu acho que a Samsung conseguiu cumprir isso e entregar a promessa que fazemos sempre e continuamos a fazer. Onde houve grandes mudanças e, como eu dizia há pouco, foi na forma de nós chegarmos ao consumidor. Nós tipicamente temos uma forma de chegar ao consumidor em Portugal muito via lojas, portanto temos um grande investimento em lojas, com promotores, com espaços de marca, etc., que são fundamentais para passar a nossa mensagem. Os promotores são fundamentais para tirar dúvidas aos consumidores. Ainda há muita gente que vai à loja e que procura um aconselhamento. Enfim, é claro que as pessoas hoje em dia já chegam à loja muito mais informadas, portanto tipicamente investem grande parte do tempo em pesquisas online, em pesquisar produtos, em comparar marcas e ver reviews e ver alguns, enfim, agora com o YouTube há muitos vídeos sobre telemóveis e nós vemos que as pessoas já chegam muito informadas, mas chegam à loja e ainda vão fazer perguntas e, portanto, isto deixou de ser possível e, portanto, nós tivemos que passar toda esta mensagem para o digital, reforçámos as nossas equipas de atendimento ao consumidor, quer nos contact centers, quer também nas equipas que estão permanentemente ligadas, por exemplo, no Facebook, a responder a todas as interações que o consumidor tem connosco e, portanto, houve uma grande adaptação nesse sentido, mas não houve esta grande diferença a nível de posicionamento da marca. Isso nós mantivemos aquilo que é o nosso posicionamento de marca. Mas continuar a ser relevante ou tentar ser ainda mais relevante face ao aumento da dependência de tecnologia foi um desafio, foi um objetivo? Sim, eu acho que isso é um desafio que
que está para além da pandemia, ou seja, uma marca, aquilo que quer sempre é manter-se relevante para o consumidor. Nós sabemos que sempre e quando nós conseguimos ter esta relevância, nós iremos vencer, iremos prevalecer, e portanto eu acho que qualquer marca luta por isso. A relevância é fundamental, a ligação das pessoas à marca é fundamental e portanto todo o nosso trabalho, claro que é em pandemia onde nós sabemos que existe esta dependência da tecnologia, temos de trabalhar isso ainda mais. Portanto, uma das coisas que nós fizemos, se calhar ao contrário de muitas empresas, foi nós não cortámos €1 de publicidade o ano passado. No nosso budget, o que nós fizemos foi uma realocação, por exemplo, deixámos de investir em tudo o que é autovolos, por exemplo, em MUPIs, etc., deixámos de fazer, mas tudo o que reforçámos o digital e mantivemos os acordos que tínhamos para a televisão. E, portanto, isso sim foi uma mensagem de confiança para o mercado, também para o setor publicitário. Sabemos que somos um player de referência nesta indústria e, portanto, também, enquanto as vendas estavam a aparecer, não quisemos acelerar as coisas e começar a tirar o dinheiro, porque sabemos que depois, a partir daí, enfim, entramos aqui num ciclo vicioso que não queremos e, portanto, enquanto marca, acho que mantivemos o nosso papel de relevância para o consumidor, relevância para a sociedade e relevância para os parceiros, e creio que esse é o caminho que nós temos que continuar a seguir na Samsung. E na Mel, assim, o mercado em que a Samsung opera é um mercado muito competitivo, como muitos players. O da Mel também é competitivo, mas apesar de tudo o universo de players é mais reduzido. Ainda assim, o desafio da relevância permanece. É fundamental, não é? Nós, enquanto marca, queremos estar próximo dos clientes e sermos, acima de tudo, relevantes. Um parênteses, eu e o Zé trabalhamos há muito tempo nas nossas empresas, mas o Samsung e o Mel ou a Altice são parceiras de há muitos anos, inclusive a primeira relação de parceria da Samsung fora da Coreia do Sul foi com a TME na altura. E portanto temos um caminho que temos vindo a percorrer em conjunto, e uma grande parte do nosso negócio é também o negócio da Samsung, porque também vendemos os telemóveis da Samsung, os tablets da Samsung e muitas outras coisas que a Samsung vai produzindo, como televisões também. Do nosso lado, a resposta é muito parecida com a do Zé, quer dizer, nós, enquanto marca, temos que ser relevantes. É a única justificação para continuarmos a entrar na vida dos nossos clientes todos os dias. Temos uma responsabilidade muito grande, porque estamos cada vez mais envolvidos com essa mesma vida, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista de educação, quer a nível social, e temos que continuar a procurar reinventar-nos, inovarmos, investirmos nas novas tecnologias, em novas formas de entregar os serviços que os nossos clientes ambicionam. Obviamente que há 20 anos atrás as pessoas ficavam contentes em terem ADSL em casa, hoje exigem fibra, cada vez mais fibra, cada vez mais velocidade, vem o 5G, queremos estar conectados em todo lado, a grande velocidade, com pouca latência, e a nossa responsabilidade é garantir que as pessoas continuam a poder desenvolver a sua vida pessoal e profissional utilizando as tecnologias de informação, essencialmente através dos nossos serviços. O presente já é digital e tecnológico, o futuro será muito mais, não é? Do ponto de vista do marketing, se tivessem o desafio, e estou a colocá-lo agora, de fazer um briefing para esse marketing futuro, qual seria? Por onde iriam? Eu acho que os maiores desafios à data de hoje no mercado português relativamente à marca e a marketing têm a ver com a conjugação de todos os mundos paralelos em que vivemos hoje em dia, e conseguir garantir que o storytelling da marca é consistente e coerente ao longo das várias plataformas onde nós passamos os nossos dias hoje, atualmente. É verdade que no passado era só televisão, é verdade que hoje é muito mais do que televisão, mas mesmo quando olhamos para a internet também tem realidades muito dispares, e a capacidade que nós, enquanto marca, temos de ser relevantes em cada uma dessas plataformas, de encontrar um espaço que faça sentido, não pondo em causa a nossa coerência, mas ao mesmo tempo sendo suficientemente flexível para ir de encontro à maneira como naquela plataforma as pessoas interagem, ao tipo de pessoas que estão nessas plataformas, eu diria que é o maior desafio à data de hoje. Nós ainda estamos um bocadinho agarrados aos caminhos mais tradicionais da produção de uma grande ideia que depois é declinada para vários formatos. E eu acho que hoje os consumidores exigem cada vez mais que nós sejamos efetivamente relevantes
no contexto e no entorno em que eles estão, seja ele um TikTok, ou um Instagram, ou a televisão, o jornal da noite, ou a ler um jornal, ou a ouvir uma rádio, ou a ler uma revista. E eu acho que hoje em dia, claramente, esse é o principal desafio, porque o digital já não é uma vírgula, já não é um apêndice, é uma parte fulcral da estratégia de comunicação de qualquer empresa que queira ser bem sucedida no nosso mercado ou em qualquer outro. E a necessidade que nós temos que nos ajustar a mundos, muitas vezes, que parecem desconexos, mas na realidade é o mundo onde nós vivemos e não são tão desconexos quanto isso, diria que é o maior desafio enquanto marca que nós temos hoje em dia. Sim, eu concordo. O Tiago referiu aqui uma palavra que para mim acho que é uma das pedras basilares do marketing e é uma das coisas que nós procuramos também manter na Samsung, que é a consistência. E às vezes, enfim, tal o mundo é desconexo, como o Tiago referiu, que muitas vezes nós esquecemos que, apesar disso, temos que manter a consistência da nossa marca, porque um consumidor que encontra a nossa marca na televisão, no TikTok, no Instagram, no Facebook, ele tem que reconhecer a nossa marca, mesmo que a campanha não seja a mesma. Como o Tiago dizia, nós não podemos... Eu acho que isso é algo que está a desaparecer. Vínhamos numa ideia muito tradicional, grande ideia, e depois era a mesma campanha para todos os meios. Eu acho que isso está a desaparecer, porque nós também temos que encontrar formas de chegar aos consumidores de forma diferente. Um dos grandes desafios que nós temos agora é como é que nós vamos chegar aos jovens consumidores desta geração Z que está a aparecer, que é tão diferente enfim, dos consumidores a quem nós estávamos habituados até agora. Tem um timing de atenção muito curto. Portanto, é muito difícil nós captarmos a atenção deles. Portanto, temos que ser muito incisivos, temos que estar onde eles estão, mas de forma relevante. Por exemplo, algo que eu acho que a pandemia vai ajudar também é toda a parte que nós trabalhamos, os influencers. Acho que as marcas também têm que ter muito cuidado com isso, porque cada vez... Há muita gente que segue influencers que são o que nós chamamos de stalkers, não é? Querem seguir só para escovilhar, não é porque se sintam realmente identificadas com essas pessoas. Portanto, esse é uma área que tem crescido muito, mas que trabalhada como deve ser, acho que tem muito para crescer, para ser, lá está, mais relevante. Mas eu acho que o grande desafio de futuro, e quando nós, enfim, trabalhando nós numa área de tecnologia enfim, tentando imaginar aquilo que lá virá, eu acho que, tal como o 5G, uma das grandes mudanças que o 5G vai trazer vai ser o 5G, a era dos dados, não é? Portanto, vai haver uma multiplicação gigante de dados, que hoje em dia já existe, mas vai ser muito mais, e portanto eu acho que o marketing vai ser muito mais, claro que vai ter sempre uma vertente aspiracional, vai ter sempre, e muito importante, uma vertente criativa, mas cada vez mais nós temos de ter em atenção esta componente de dados, de trabalhar os dados, portanto, de criarmos modelos preditivos para realmente conseguirmos prever da melhor forma como é que o consumidor se vai comportar, qual é que é a melhor forma de nós alocarmos os nossos recursos, quando. Portanto, tudo isto eu acho que tem que ser muito incorporado cada vez mais. É o que eu muitas vezes peço às equipas, não me tragam ideias porque vocês acham. Ok, é giro, achaste, mas... Há dados, nós hoje em dia já temos muitos dados para podermos tomar uma decisão. Portanto, eu neste momento já não estou no marketing puro, digamos assim, estou na parte de marketing de produto. E há muitas atividades que nós fazemos e que nós procuramos fazer. Enfim, para surgir uma ideia, nós temos que perceber porque é que essa ideia, o que é que está por trás dessa ideia. Cada vez mais tem que ser um marketing informado e um marketing esclarecido para realmente podermos entregar aquilo que o consumidor quer, porque lá está, ele está em mudança todos os dias. Nós não nos podemos ver a nós próprios como aos nossos consumidores, não é? Nós não podemos partir de nós para imaginar o mundo que nos rodeia, e portanto eu acho que toda esta integração de informação, mantermos relevância, mantermos consistência e cada vez mais, como o Tiago dizia, estarmos no digital de forma ampla em todos os canais, porque a internet e o digital é um mundo em si próprio. Eu acho que vai ser como é que nós vamos conseguir manter esta consistência e continuando a desenvolver e entrando por este caminho cada vez de uma forma mais profunda e mais profissional. Acho que vai ser o grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos. E os dados que possuem hoje já vos permitem concluir que vamos ter um consumidor pós-pandemia? Não, eu acho que eu estaria a assumir demasiado se dissesse isso. Eu acho que nós ainda estamos eu acho que neste momento estamos a trabalhar em cima dos primeiros dados. Nós, por acaso, acabámos de fazer um estudo de mercado, que tivemos o primeiro debrief há cerca de 15 dias,
mas ainda não lhe consigo dar, olha, o consumidor vai ser assim. Eu acho que, assim, acima de tudo, vai ser um consumidor, aquilo que eu acho, e aqui sim, falando do que é que eu acho, sem grandes dados ainda, vai ser um consumidor mais esclarecido quanto à tecnologia, mais informado, que vai, e uma coisa que nós notámos foi que, e isso prova-se, aí sim temos dados, o preço médio, por exemplo, de telefones aumentou bastante, ou seja, o telefone, cada vez há mais pessoas a considerarem o telefone, como nós começámos por esta conversa, como uma parte integrante da nossa vida. E se isto é parte integrante da nossa vida, eu quero investir num bom equipamento que realmente me acompanhe ao longo do meu dia, que me faça fazer mais, que me ajude a entregar mais e a ser mais produtivo, mais criativo. Portanto, aí sim, eu acho que vão ser consumidores, na medida do possível, na medida do bolso de cada um, naturalmente, vão ser consumidores que sempre que possível vão hoje em dia já percebem mais as vantagens de terem um bom equipamento e terem uma boa ferramenta tecnológica ao seu dispor. Sim, nós achamos que a pandemia é um evento obviamente incontornável, mas voltando também mais ou menos a meio da nossa conversa, o relevante é que estamos sempre a mudar e a certeza que temos é que vamos continuar a mudar. Muitas vezes porque queremos, algumas vezes porque somos forçados mas aquilo que interessa para uma marca é tentar antecipar o futuro e encontrar maneiras de ajudar a resolver os problemas e os desafios que vão sendo colocados à medida que as oportunidades também surgem e podem surgir por causa da pandemia, mas também por alterações económicas e sociais, pela própria evolução da tecnologia. Portanto, nós estamos perante uma grande alteração do ponto de vista de tecnologia no mercado português, que é a introdução do 5G. A introdução do 5G vai trazer desde já mais velocidade, menor latência, mas vai também trazer a capacidade de muitas indústrias se reinventarem completamente e mudarem a maneira como abordam o consumidor final e abordam a maneira de produzir e criar riqueza. E tudo isso vai fazer parte do nosso futuro, quer nós queiramos, quer não. E, portanto, para nós, obviamente que a pandemia trouxe novidades, alterações. Temos alguma dificuldade em dizer que é por causa só da pandemia, porque a tecnologia também vai evoluir naturalmente. Simplesmente, talvez tenha havido uma aceleração junto de alguns grupos mais de consumidores da adoção da tecnologia por necessidade. Mas diria que a preocupação principal de uma marca tem que ver com saber que amanhã vai ser diferente de hoje e que nós temos que estar a pensar como é que nos vamos adaptar a esse novo amanhã, seja ele qual for, o admirável no mundo novo que temos pela frente. Bem, hoje o que sabemos é que as duas marcas são escolha do consumidor e eu gostava de vos perguntar o que é que acrescenta, o que é que traz esta distinção à Mel e à Samsung? Para nós é sempre um orgulho, é uma marca muito reconhecida, é sempre orgulho para a equipa, para as nossas equipas internas verem o seu trabalho, o seu esforço reconhecido. Obviamente que todo o nosso foco, tudo aquilo que fazemos durante o dia é preocupado com o consumidor, tentar encontrar formas de agradar o consumidor, de ser relevante para o consumidor e ter, pelas palavras do consumidor, pela escolha do consumidor, esta distinção para nós é obviamente um motivo de orgulho, mas também uma enorme responsabilidade porque aumenta também a nossa fasquia e exige mais de nós, que é uma posição desconfortável, mas uma posição desconfortável onde nós gostamos de estar, porque é assim que nos conseguimos reinventar e assim conseguimos melhorar todos os dias. Sim, eu acho que concordo com tudo o que o Tiago disse. Eu acho que aqui este prémio acaba por ser um corolário enfim, do nosso trabalho, não é? É para isto que nós trabalhamos diariamente, é para o consumidor. Muitas vezes, e às vezes no dia-a-dia, nós confundimos e parecemos a trabalhar para nós próprios, né? Para nos alimentarmos a nós próprios e às máquinas que representamos, mas não. No final do dia é preciso termos as coisas os pontos bem assentes nos is, digamos assim, e não nos podemos esquecer que no final do dia nós trabalhamos para alguém em concreto. E portanto nós recebermos um prémio deste é precisamente a confirmação daquilo que nós dizíamos há pouco, que é a importância da relevância e se há prémio que em Portugal pode ser associado à relevância que nós temos perante os consumidores é este. E portanto trabalhando nós, uma vez mais, para garantir que somos relevantes todos os dias para todos os consumidores, é um grande orgulho, como dizia o Tiago, para mim, para as equipas, para a Samsung, e é algo que muito nos orgulha e que nós queremos continuar a ver no futuro, naturalmente. É uma responsabilidade grande, mas acho que é algo que nós lidamos com muita naturalidade também.
Seus à parte, se pudessem resumir numa única palavra o que fazem para serem escolha do consumidor, qual seria essa palavra? Consumidor. Paixão. Chegamos assim ao fim de mais uma conversa à escolha do consumidor. Obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite. Nós voltamos em breve com outros temas e outros protagonistas. Até lá, convido-vos a revisitar os podcasts antigos no site da Briefing. Contamos convosco.